decidiu-me perguntar se podia ou se arranjávamos qualquer coisa por aí. E fomos falando, não é? Eu continuo a dizer sempre que eu sou a favor de cunhas. Porque eu acho que as cunhas ajudam a referenciar e comprometem duas pessoas, quem entrou e quem o referenciou. Mas as cunhas não permitem que ninguém se mantenha. É que fique claro, hoje em dia a gente ajuda a facilitar. Se a pessoa não for boa, se a pessoa não souber tocar, se a pessoa não souber mexer-se, a pessoa cai. Portanto, sem dúvida. A referenciação para mim é a melhor fonte dos melhores recrutamentos que eu fiz nos últimos anos, em termos de organizações que estive ligado, foi sempre por referenciação. Portanto, referenciação é não bonito para chamar a cunha. Não, sim. Mas... Temos de ter sempre o cuidado de quem é que referimos ou quem é que estamos a referenciar para... Certo. Porque há sempre a imagem de quem referencia pode ficar queimada. Mas tu não referencias quem tu não estás confiante, certo? Sim, mas pode... Às vezes tu não conheces, pensas que conheces, mas não conheces. Sim. Eu faço. Pedis uma referenciação, eu vou-te dar de quem eu dou e ponho bem. Mas normalmente queres sempre ajudar um amigo. E às vezes, só por ser teu amigo, não o conheces profissionalmente, mas só por ser teu amigo, queres ajudá-lo. E às vezes aquilo que o Miguel quer dizer é referencias essa pessoa e depois... Que barracada que aconteceu. Fica a correr mal. Mas pronto, ele entrou na área e foi construindo a vida dele também. E tinha um mentor. E é um agrado. E tinha um mentor. Mentor, nunca falámos de trabalho em casa. E nunca se juntaram a ver na mesma área de negócios, porque foi sempre em áreas distintas. Mas é mentor no sentido, meu irmão vai construindo e é assim que eu quero. Sim, não digo que as pessoas, quando ele chegou ao mercado, e ainda para mais, ele chegou ao mercado e não havia cá nenhuma comunicação. É irmão do Mário, não... Fazíamos sempre questão. Houve pessoas que souberam depois. Teu irmão está na derriga. Disse. Eu subo um acaso. Foi quando contaste-me há dias. Estamos no quarto. Não fazemos disso de andar a. Sim. Isso faz parte de lá. E mesmo quando estamos em casa, às vezes falei. Ele ligou-me há pouco, há uns minutos. Ele também está cá embaixo na Lisboa. Mas não. Estamos a gravar? Já estamos a gravar. Já estamos a gravar. Muito bem, Mário. Muito obrigado por. Vou tratar por tu, se não te importares. Teres feito uma viagem do Porto hoje para estares aqui connosco, que nos dá e nos enche de orgulho. Fizemos um convite e o Mário, ok, sim senhor, vou meter no carro e vou ir ter carro elétrico, ainda carro elétrico. Portanto, tal é o desafio. Portanto, queria mesmo cá estar. Sim, é um gosto. Porque efetivamente com carro elétrico é um desafio acrescido. Portanto, o Mário é Country Manager da Optel Vision em Portugal. Fizemos aqui um breve apanhado. Nasceu a 2 de março de 74. Portanto, casado, pai de 2 filhos. Exatamente. Gosta de futebol? Adoro futebol. Parece que foi guarda-redes. Sim, desde sempre. E continua a ser guarda-redes? Tento. Tenta ser guarda-redes? Tento. A saúde já não vai ajudar, mas mas ainda dá para ir segurando ali umas bolas que são rematadas. Dá. Com alguns problemas agora a nível da parte humana, dos meus ossos, mas sim, continuo a ter um gosto. E se calhar a outra pessoa não o fazia, porque eu tenho 2 próteses em cada anca. E talvez motivada pelo desgaste do desporto, do futebol neste caso, meti o maço, vai fazer 6 anos, do lado direito, e o ano passado meti a esquerda. Portanto, tenho 2 próteses, uma em cada lado. Portanto, apito em tudo o que é aeroportos. Mas mesmo assim continuo a ter... E vais para o campo, na boa? Sim, é lógico que vou com os meus cuidados. Né? A tua cabeça tenta-se sempre... Mas vou na mesma, quando estou lá dentro, depois aquilo é... Sinto-me bem, o médico, o próprio cirurgião que me operou, disse, tens uma prótese, se partires a prótese é como se tivesses partido um osso. Portanto, sim, mas com aqueles cuidados, também já não temos idade para andar a fazer muitas pinhos. Manchas, não é? Não dá para fazer manchas. Lá isso. Não, mas é sempre um gosto, porque é interessante estar junto de uma quantidade de colegas, de amigos que tu formas, de todas as áreas, e às vezes as conversas são muito agradáveis. Muito agradáveis. Hobbies, bricolage, sim. Animais. Ouvi dizer que tinha um mini jardim zoológico em casa. Quase. Qual é que é o animal? Qual é que é o animal mais exótico por lá mora? Neste momento temos um papagaio que fala bastante. Diz Optovision? Não. Ainda não. Ainda não. Só diz alguns nomes das pessoas e de outros animais que temos lá em casa, mas sim, sempre gostávamos muito de ter... Sempre gostei, porque o meu pai também tinha, na altura, quando eu morava com eles. Mas os principais animais eram sempre aves. Periquitos, na altura, melros e etc. Caseiro, não se podia ter esse tipo de... Conforme a gente tinha, porque viemos morar para um apartamento, mas
peixinhos, uma tartaruga e tal. Mas aquilo, o gosto foi ficando. Compras uma casa, começas a ter mais espaço. E neste tens momento muitos animais, mas tens mesmo muitos animais. Tem peixes, tartaruga, Mas 2 peixes cães. grandes, muitos peixes. Sim, vários, água fria, água quente. Pá. Tartarugas, cães, disseste. Cães, um gato já com 16 anos. Temos um gato com 16 anos. Opa, é impressionante. A gente gosta, apesar de às vezes não haver tempo suficiente para tratar de tudo. E és tu que tratas normalmente? És tu que perdes aqueles... Sim, os meus filhos dizem que para a gente ficar com os animais, não é? Pedem, aí, ó pai, mais um. Eu ajudo, mas depois no fim... Não fazes a rotina de manhã ou à noite? Sempre à noite, quando posso. Ou eu ou a minha mulher. Okay. Chegas a casa, tiras a farda, tiras o fato e vais... Dar comida à caturra, ao papagaio, ao canário, dar comida à tartaruga, procurá-la, porque ela está lá no jardim, anda lá à solta. Isso faz-te bem? Adoro. Organizas-te e pensas trabalho ou desligas o trabalho? É o momento em que estás a fazer um debriefing do dia. Desligar completamente. É como a bricolagem. É uma coisa que me alivia bastante o pensamento e encosto logo o telemóvel. Tens ferramentas com verdura em casa? Tudo. Tenho tudo. O meu pai deu-me, proporcionou, porque o meu pai era marceneiro, portanto tenho essa facilidade. Estás a ver que diria um talento? Talentos? Posso-vos dizer que construí uma piscina sozinho. Epá, eu também gostava. Tem uma piscina 6x3 toda feita em madeira. Em madeira? Com bigas. Pois, entendo. Preparadas. É que fixe. Pá, fui pesquisando na net, outras pessoas faziam e chamei o meu pai e disse, olha, vou construir uma piscina. E ele, mas é maluco, não é? Não bate. Tu sempre foste assim em termos de... Quando tinha qualquer coisa na cabeça, tenho que fazer. Mas a forma como tu encaras as dificuldades dos problemas, o facto de pôr as mãos na massa, tu sempre foste assim, porque o teu percurso profissional, e acho que podemos ir já para aí, nós vamos investigar, há algum trabalho de casa que fizemos e soubemos que tu começaste no mundo da ótica para o call center da Shamir. Neste caso era Altra na altura, não era? Altra já para Shamir, sim. Mas antes disso, para subir antes estavas ligado a que área? A orivesarias, não era? Posso fazer um resumo? Só percebi assim rapidamente. Comecei com os tais 18 anos, ainda não tinha 18 anos na altura, e fui para a empresa onde o meu pai trabalhava, Soaja Costa, porque precisava de um rapazinho tipo moço de recados. E como eu sabia que os meus pais tinham aquela dificuldade, aceitei logo. Tentando nunca deixar os estudos de parte, mas tentei logo ir e fui. Nessa empresa depois fui andando. Naquela altura ainda se fazia aqueles contratos de 3 anos. Ao fim do segundo contrato de 3, despedi-me porque não me passavam ao quadro da empresa Soaja Costa e as condições não eram as mesmas. Fui para a tal empresa que vendia cá em Portugal, para o país todo, produtos, materiais de orbizaria e relojoaria. Portanto, tínhamos um escritório na Rua Passos Manuel, em frente ao Coliseu. A fábrica disse para em Gondomar ou coisa do género, a terra dos Orivos, não é? Só em Gondomar. Tínhamos muita gente que lá ia ao balcão comprar as suas coisinhas, os seus materiais, ferramentas, etc. E estive lá 9 anos. Depois a conjuntura da orbizaria começou a decair bastante. Sim? Sim. Há uns anos para trás a orbizaria, e hoje em dia ainda não é aquilo que era há uns anos atrás. Os próprios ourivos e relojoeiros deixaram de poder consertar as suas coisas porque não havia clientes. Hoje em dia tu não tens um relógio automático, tu compras um relógio de pilhas, como se costuma dizer, e isso foi decaindo bastante. E depois outras situações que aconteceram pelo meio com o patrão que eu tinha na altura, questões mais pessoais dele, que me importunava, valores, princípios que tu não me importunava bastante no meu dia-a-dia de trabalho, apesar de eu adorar fazer aquilo. O Marco Miguel, eu ia com todo o gosto todos os dias para a Rua Passos Manuel para aquilo, porque eu adorava o trabalho que fazia, porque eu sempre fui escriturário na Soaja Costa quando saí, e depois era o contacto com os velhinhos, como eu costumava dizer, pessoas muito antigas, já com uma certa idade, que iam para lá contar histórias de tudo que mais alguma coisa. Então sais contrariado, não estavas satisfeito? Saí contrariado, dei um passo atrás na minha vida pessoal, porque tínhamos acabado de adquirir uma moradia, porque eu ganhava bem. Eu trabalhava muito, mas ganhava bem. Jogava futebol ainda, portanto eu conseguia conciliar com o futebol e tinha o ordenado ainda de futebol. Tu foste profissional de futebol? Semi-profissional, sim. Treinava toda a semana. Não pagavas para treinar? Não, recebia dinheiro, sim. Muito bem. E na altura a vida estava a correr bem, minha mulher também tinha o seu emprego e comprámos uma moradia. Quando saí desse emprego, foi uma decisão mesmo, acho que até foi daquelas que eu mais espontâneas que tive e se calhar não tão pensadas como faço agora. E fui trabalhar para a Altra Shamir, porque na altura
o meu primo também lá estava, já, como operador de call center. Eles precisavam de mais uma pessoa para o call center internacional, portanto, para falar com Dinamarca, Inglaterra, Espanha e etc. E tu falavas em que línguas? Ele falava inglês, falava espanhol e eles, portanto, na altura quiseram logo contratar, para pedir ali uma semana ou duas para deixar o outro patrão. E entrei em junho de 2005. Foi mais ou menos quando eu entrei na Ótica, eu entrei em 2003. Portanto, foi mais ou menos. E fui trabalhar para a Vila do Conde, para a Rua do Cego. Ainda se chamava só Altra. Já estava quase a passagem completa para Chamir. Qual é a origem da Altra? Era alemã. E os israelitas? Eram os israelitas e alemães, sim. A marca a nível mundial. Sim. Bom, e depois o Feijó, na altura o Dr. Luís Feijó, foi contratado à Sol, à Iola, porque ele era diretor de operações aqui. Mas antes apanhaste o José Manel. O José Manel já apanhei na passagem que ele estava a fazer para o Feijó. O famoso José Manel. Foi meu colega na Opticenter. Gosto imenso do José Manel. Tenho muito carinho por ele. Também. Um abraço. E ele, de facto, porque ele foi uma parte da vida dele que ele conta sempre com muito orgulho. Foi aquela parte que passou a venda. Foi sempre, na altura, eu não posso considerar que ele fosse o meu patrão, porque na altura já apanhei o Dr. Luís Feijó, mas foi meu colega. Entendo. Porque ele continua, portanto, ele saiu do cargo que tinha e continua dentro da empresa a fazer as vendas em alguma parte. O Luís Feijó entrou em 2004, 2005, sim, muito bem. Por aí. Se não estou em erro, foi por aí. Pois foi interessante. Depois mudaste para a área comercial? Sim, tive mais ou menos um ano e qualquer coisa no call center internacional e nacional, porque depois eles convidaram-me para ir para o call center nacional, portanto, para falar com os clientes de cá. E depois houve um célebre dia à tarde, fim de tarde, estava só eu mais um colega no call center e o Dr. Luís Feijó abre a porta, mais o Tito Cunha, que era o diretor comercial. Precisamos falar contigo ali. Estou feito. Já foste. Que é que tu pensas, não é? Já foste. Vem um patrão, não é? Precisamos falar. Aí depois fizeram um convite. Lógico que aceitei de imediato, não é? E começou aí Começou a minha vida a nível das operações. Mas, sim. Como delegado, digamos delegado comercial, porque adorei. Posso dizer que gostei imenso. Sim, trabalhar com... Ou seja, o que eu acho bonito, e tu tens uma história que vais contar agora ao longo dos próximos capítulos, é que tu, de facto, tu começaste, e eu acho que é isso, é a tua forma tranquila, humilde, não tens qualquer problema de dizer como é que o percurso foi feito, porque hoje tens uma função muito importante numa multinacional alemã, e todos começamos por início, e por vezes nós somos um bocado mais regrados, mais omitimos, digamos, algumas fases, esquecemos que todos começamos assim, não é? Quando alguém nos deu uma oportunidade, se calhar a relação que tens com os Feijó foi uma relação que alguém viu em ti um potencial, e o Tito, e puxaram-te, e hoje tu fazes o mesmo também outras pessoas também, e vai sempre ser assim a vida. E o que eu acho muito bonito é que, de facto, depois passaste por empresas completamente distintas, e tiveste na Chamir quantos anos depois? Tiveste mais 5, 6 anos na Chamir? Tive até 2011. Despedi-me em 2011. Pronto, e na Chamir tiveste várias funções lá dentro? Depois, não, só tive mesmo como delegado não comercial. Havia chance de teres outro cargo, mais responsabilidade? Não sabíamos, não é? Não sabíamos. Eu tomei aquela decisão na altura. Tomei porque pronto, tive que tomar. Algumas coisas tinham que ser feitas a nível interno. Foi bom trabalhar na Chamir? Bastante. Muito bom mesmo. Depois da Chamir, indo. Sim. E indo, como é que foi? Como é que foi chegar à Indo? Como é que ela estava? Estava em que fase agora? Estava em fase de declínio ou estava em ascensão? Estava mesmo no fundo. Estava em declínio já. Então, tu sais de uma empresa forte, israelita, com uma equipa que tu, pelos vistos, gostavas e respeitavas, para uma empresa que estava no fundo. Marco, eu estava bem na Chamir. Eu entendo, estou a tentar perceber estava muito bem, era o vendedor que tinha os meus números, tinha os meus clientes, tinha o meu balafato. E gostavas do que fazias? Adorava, tinha as minhas condições de trabalho, faltava qualquer coisa, por isso é que me vim embora. Não vale a pena estar aqui a falar. Mas nós é o que nos leva. Sim. E fui por uma empresa em que toda a gente me chamou de maluquinho, ou que não estás a bater bem, ou qualquer coisa assim do género, porque realmente ainda estava a entrar, ou já estava na altura, num processo de credores, portanto, estava mesmo num processo de insolvência. A decisão que eu tomei não foi logo imediata, portanto, eu ponderei bastante, mas recebi uma chamada que nunca me ia de esquecer, de uma pessoa espanhola, que neste momento, por coincidência, está a trabalhar na Chamir, é diretor-geral Chamir Espanha e França, que é o Ricardo Vu. Um amigo, posso dizer isso, realmente um amigo, trocámos às vezes algumas mensagens em algumas festividades que temos, e ele ligou-me,
porque eu disse ao Tito, opá, eu estou aqui, porque eu estava naquela de... Tu vais começas a ler as coisas na internet, como tudo, não é? Como é que está o estado dessa empresa. Mas o Tito já estava na Indo. Já estava na Indo. O Tito também saiu antes de ti da Xamir. Sim. E de repente tu... O Tito é que depois me veio fazer o convite porque precisava de ter mais força de vendas para cá em Portugal. E ele deve ter dito qualquer coisa ao Ricardo. E o Ricardo pegou no telefone, ligou-me para um número de Espanha, não conhecia de lado nenhum. E teve-me a dizer, podes vir para aqui que esta empresa nunca irá fechar. Aquela frase ficou-me. E da forma como ele me explicou as coisas que estavam a ocorrer, digamos, ele tentou-me explicar o processo que estava a ser, digamos, que a Indo estava incorporada, porque entretanto a Indo foi adquirida pela Sherpa Capital e etc. E deu-me mais confiança, aquela confiança que me faltava. E depois da forma como eu sou, e como as coisas na Xamir de certeza que não iam alterar muito, pelo menos tão cedo, vim-me embora. Tu entras na Indo também para a parte comercial. Delegado comercial da zona que o Tito sabia que eu fazia, que era o Norte e Centro e Ilhas. Portanto, para o Tito ele... E pegaste naquilo e conseguiste alavancar. E eu comecei a trabalhar porque tinha produto, tinha preço e as coisas foram fáceis. As pessoas também confiavam. Posso-vos dizer que no caso dos Açores foi giro, porque recordo-me como hoje. Levei a minha mala, em vez de levar roupa, levei catálogos da Indo. E cheguei lá, naquela semana os clientes já estavam a comprar Indo. Preparei as fichas de cada cliente, sem eles saberem. Portanto, as fichas estavam abertas, as condições estavam lançadas. Quando cheguei aos Açores, eles disseram, é para comprar isto? Vamos comprar isto. E naquela mesma semana comecei a vender Indo nos Açores. Eu conheço pessoas que compraram Indo por tua causa. Só por ti, não é pela marca. Eu recordo, independentemente do preço ser muito baixo, houve aquela altura que estava muito barato o valor, é o preço mais baixo do mercado, era imbatível, recordo-me preços de coisas. Na altura eu estava na Multióticas e eu recordo-me disso. E depois hoje em dia falamos com pessoas e há dias estive com 2 pessoas distintas e que disseram que foram por tua causa. As pessoas fazem as marcas. Então não. As pessoas fazem as marcas. Portanto, tu, na Indo, pegas na parte comercial, delegado, e depois, como é que é daí para a frente? É outro episódio da minha vida profissional em que as coisas estavam realmente... Eu estava a ter as pessoas lá fora em Espanha estavam a ter algum foco em mim por causa do valor de faturação que eu tinha, sozinho, naquela empresa. E depois, conjugando com algumas situações que se passaram que eu não sei, nem posso estar aqui a comentar, do Tito Cunha, recebi num e-mail do Ricardo, da secretária do Ricardo, que ainda lá está, é a Edith, com um bilhete de avião. Portanto, tipo de hoje para amanhã tens de estar aqui cedo no escritório em Barcelona. Nem me disseram para que é que eu ia fazer, o que é que queriam de mim. Imagina a viagem. Fecharam a mesma conversa da outra vez, já outra vez. Tens fases marcantes da tua vida que são fantásticas. Mas acho que foi mais um bocadinho mais assustadora, porque eu sabia que alguma coisa se passava, ou pelo menos tínhamos uma noção aqui que alguma coisa se passava, ou que alguma coisa ia ser alterada, mas o quê? Nunca imaginavas que o Titi fosse sair, ou que fosse para lá alguém, ou que viesse um novo patrão, ou qualquer coisa. Foi em 2000 Eu tive 3 anos, 2014, 15 no máximo. Então é que há uma promoção. Sim. Há uma promoção, não sabia que era uma promoção. Fecharam dentro de uma sala, lá no escritório. O Ricardo veio ter comigo. Estava lá o Alfredo Bru da Sherpa Capital. E não vi o Tito. Não consegui ver o Tito. Logo qualquer coisa se passava. Mas o Tito estava lá, que eu sabia. E depois, então, de passado 4 ou 5 horas fechado dentro da sala, em que só falava com a minha mulher, né? Porque o que é que vieste para aqui fazer, ou o que é que estou aqui a fazer, veio o Alfredo e o Ricardo. E faz então a proposta Sim, convidar para assumir a direção comercial da empresa em Portugal. Não me disseram mais nada. Okay. E foi o que foi. E subiste e cresceste. Então, sim, só para afunilar aqui um pouco depois. Depois estiveste ainda mais uns anos. Estive até 2018. Já saiu o Tito, tinha sido para outro projeto. Já tinha outro projeto. Tudo bem. E estou a tentar afunilar só. Então, chegas então até que antes da pandemia, portanto foi antes da pandemia, aconteceu qualquer coisa, não é? Porque estavas mais uma vez numa empresa que não estava como tu sabias que estava, não estava tão mal, portanto estava pujante, ainda estava a recuperar o mercado. Estávamos a recuperar e posso-vos dizer que o último ano fiscal
2017, em que eu fiz parte da direção, e eu juntamente com a diretora financeira, a Carmen Mendes, pela primeira vez a Sedosa Portugal, que é a Indo Portugal, deu lucro. Muito bem. Em 2017. Com a mesma equipa, tinhas a mesma equipa comercial? Não, tive que alterar alguns membros. Fiz. Então, uma equipa já feita à tua medida. Um bocadinho quase. À tua imagem, quero dizer. Um bocadinho. Então, quando decides ter uma proposta, o que aconteceu? Não, depois, a parte que me levou mesmo, e aí não havia dúvidas nenhumas, a parte que me levou mesmo a sair, a despedir-me mais uma vez, foi porque ainda começou a ter uma direção própria. Okay. Até então era gerida pela Sherpa Capital. E depois foi decidido pela Sherpa ter um diretor financeiro deles, da Indo, ter um diretor geral, e depois algumas decisões tomadas por essas pessoas. Já tinhas que fechar o ciclo? Era um momento? Sim, já estava. Tanto que a única pessoa que sabia era a Carmen Mendes, que era a diretora financeira, e depois pronto, houve uma proposta de outro laboratório que apareceu, que andei a investigar e fui visitar o laboratório, que é a Novacell. Fiquei surpreendido com aquele laboratório. E a capacidade. Château de Thierry, terra, mas é perto de Paris. Eu nunca lá fui, mas quem lá foi diz que de facto é um case study, é um exemplo. É imenso. É um laboratório que tu, só de olhares para o catálogo que eles têm, dá gosto. Porque eles dependem de tudo e mais alguma coisa. Só que não tinham representação direta em Portugal. Era feita através de uma empresa que temos cá. Éramos como se fosse revendedores da marca em Portugal. E isso foi uma coisa que realmente tentei pôr de lado e tentei fazer o trabalho, consegui fazer. Mas gera alguns obstáculos, não é? Gera alguns obstáculos. Bastante. Eu sei, sinto isso. Bastante. Acho que não tem a ver com a empresa em si, não tem a ver com nada, tem a ver sim, mas com a forma como o mercado encara e as ferramentas que tens ao teu alcance não são as mesmas ferramentas. Não é a mesma forma. Eu compreendo perfeitamente bem. Ainda me mantive mais um tempo, porque entretanto a Novacell teve a representação da Leica, em termos de lentes oftálmicas, e foi um projeto que também agradou-me bastante. Ainda hoje tem então, ainda hoje a Leica faz parte. Já não está. A Leica agora já está separada. Eles próprios têm um laboratório em Frankfurt, a Leica. Produzem lentes para eles dessa forma, mas pronto, apesar de estar a gostar dos projetos da Leica e da Novacell, tive duas videochamadas com o Jean Kise, que era o diretor-geral da Novacell, e vi que não ia ser muito mais diferente do que aquilo que estava até agora, até aquele momento. Veio o Covid em 2020, ficámos confinados, e os meses seguintes a esse confinamento em março, deu para ter uma leitura diferente daquilo que possivelmente seria o meu futuro se continuasse ou se saísse. Antes do confinamento tinha tido um convite para ir à Alemanha, que recusei, para ir à Alemanha ver um laboratório que se chamava Optovision, porque tinha lá um português que trabalhava lá dentro e que queria que eu fosse ver e falasse com o diretor, na altura, diretor-geral, o Axel, e eu recusei. Mas depois, após essa fase do Covid, quando veio e o que aconteceu depois, voltei a falar e voltaram-me a convidar. Estive 45 minutos ao telefone com esse alemão, Axel Kelsman, e fui à Alemanha ver o laboratório. Portanto, aqui, em plena pandemia, é mais um desafio. Vamos lá arregaçar as mangas e vamos para cima deles. Assinei o contrato em agosto de 2020, sozinho, mais ou menos apalavrado com 2 vendedores, porque os alemães apresentaram-me tudo delineado o que é que queriam fazer para Portugal e como queriam fazer. E depois na minha cabeça foi começando a construir as ideias e com as pessoas que eu queria. Comecei então em setembro já tinha 2 vendedores, cheguei ao final do ano, tinha mais um vendedor, um escritório e uma senhora de call center. Tudo muito rápido. Miguel, muito rápido. Muito rápido. Os alemães também não pensavam que ia ser tão rápido. Pensavam que é um projeto que ia, pronto, vamos cimentar, vamos construir e tal. Nem eles pensaram que o valor que eu cheguei desde setembro até ao final do ano de faturação, não contavam de certeza. O mercado recebeu bem, viu, se é o Mário que está a fazer isto, é porque é bom. Não só o Mário, como o próprio produto e ser fabricado na Alemanha. Tenho que ser sincero. O dizeres que pertence a um grupo que era o grupo Rodenstock e dizer que produz as tuas lentes na Alemanha
isso ajudou-te bastante a que... A Optovision neste momento, pelo que eu sei, compete a liderança do mercado alemão, certo? Sim. Estamos a falar, e é um dos laboratórios mais escolhidos pelos alemães. É no top 3, então? Sim, top 2. Okay. Ficámos em segundo lugar. Liderança, ou ganha liderança, então está sempre entre o primeiro e o segundo, mas tivemos 6 anos em primeiro lugar. Não é difícil perceber com quem é, não é? Tendo em conta que é a Alemanha, será com a Carlos Zeiss Vision, com certeza? Não, por acaso não. Não? Muito bem, curioso, desde isso. Os alemães não gostam. É curioso. Eu posso mostrar depois a classificação e vais ver o sítio onde está. Pronto, então, mas não é. A explicação alemã... Também foi curioso para mim também na altura. Curioso, depois estava aí. Sim, mas não é, Posso... E então vais criar um mercado zero. Estou a enfatizar aqui a ideia. Não há clientes, havia um ou outro cliente que não havia clientes, só tínhamos um cliente, que era a Optivisão, que era o grupo que comprava a e acabas por ter que abrir todo o mercado, todas as portas, ter que abrir portas do zero. Como é que fizeste? Qual foi a tua estratégia? Quais foram os teus primeiros pensamentos ali na cabeça? Pá, isto do zero, como é que eu vou começar? Ok, pegaste em 2 vendedores que eram considerarias fortes. Pessoas da minha confiança, que já vinham comigo desde a Indo. Como é que decidiste quem eram os primeiros a quem ia bater à porta? Tu próprio, com a carteira de clientes que tu tens, ou que tu constróis, não é? Tu escolhes alguns clientes que te deem o aval de experimentar o produto. Porque tu, por mais que eu tivesse visto o laboratório, por mais que tivesse lido da Optovision, há uma coisa que é essencial, que é o feedback dos clientes que tu tens. E a primeira coisa que eu fiz, ainda na Alemanha, sozinho, foi telefonar a alguns clientes, aonde estava, o que é que ia fazer. Partilhar o que está a acontecer. Sim. Tinha que ter essa comunicação com eles, com alguns, não com todos, mas com alguns. Conforto, tu não tinhas sido nada, que havia uma lógica. Não expliquei totalmente as razões que me levaram a sair da Nova Cell. Até porque isso nunca é bonito, nem é relevante. Não é importante, não faço. Para a frente, não é? Um ciclo, quando fecha, nunca é bonito. Ninguém que fecha um ciclo bonito. Fechamos sempre com mágoas, com dores. Não podemos fazer sempre isso. Todos nós, pensamos na nossa vida, seja casamentos, seja profissionalmente, quando se fecha um ciclo, independentemente de gostarmos do ciclo, fechamos com alguma mágoa, não é? Porque se fosse bom, tudo bom, estávamos lá na mesma, não é? Portanto, eu acho que esta parte de fechar ciclos nunca é relevante, porque nunca é bom de partilhar. Mas isto para dizer então que ligaste para alguns clientes, pedir conforto, como dizia o Miguel, estavas a pedir conforto e acabaram por te ajudar no sentido de confiar novamente. Por estranho que eu estive lá semanas na Alemanha para iniciar tudo o que era projeto com os vários departamentos. E quando fiz essas chamadas, houve 2 ou 3, quero comprar já lentes. Disse aí, não fiz a mesma preparação que fiz na altura de Indo, quando fui para os Açores, porque não estava a contar. Diz ela, tens os meus dados, por favor, abre ficha que eu quero deixar de comprar onde estavas para te comprar já aí. Eu fiz isso, fiz esse comentário com os alemães, eles, como? Vais vender o quê? Não tens catálogo? Não tens? Eles não precisam, mas foi giro. Comecei ainda a vender lentes, estava eu na Alemanha, sozinho, a meia dúzia de clientes, que mal cheguei da Alemanha, eles começaram a receber as lentes e depois eu... Como é que explicas esse fenómeno? Isso é um fenómeno, Marcos. Como é que esse cliente compra a ti? Sei. É os teus olhos azuis ou castanhos? Castanhos. É o quê? O que é que... não sei te explicar. Sei que a base da confiança sempre é muito importante para aquilo que a gente faz a nível comercial. Mas como é que se conquista confiança no mundo da óptica, no setor da óptica? O que é que significa para isso? Eu percebo o que estás a dizer, está claro, mas o vínculo da confiança no mundo da óptica, como é que se materializa? Em que exemplos? Possivelmente, e ainda mais estamos a falar de pessoas que, como compravam lentes na Shamir, compravam lentes na Int, compraram lentes na Nova Cell e depois estão a comprar lentes na Optovision. Tu dizes assim, 4 marcas distintas. Possivelmente essas pessoas compram-te, ou me compram a mim, pela pessoa que eu sou. Pela resolução dos problemas, pela parte do feedback que eu dou, ou que estou sempre com eles, sempre que precisam. Não sei porque sabem que as tuas opções são corretas, porque tu percebes tanto do setor, percebes tanto disto, que se estás a apostar aqui é porque é bom. Será isso também? Também pode ser. Tu és uma espécie de referência. Se o Mário aposta, eu também vou apostar com ele. Sim. É isso? Sim, mas Marco, porque o produto também tem que responder a isso. Não tenho dúvidas, mas tu também não és incauto, tu não és distraído. Portanto, se tu optaste, repara, da Nova Cell para Indo, tu elogiaste-me todas as marcas. E eu até era uma pergunta que me deu aqui para fazer a ti, era que nos conseguisses aqui agora, com algum discernimento, a enfatizar as partes boas de cada um dos quadros. Porque tens 4 operadores, um israelita, uns espanhóis, francês, os franceses e os alemães.
Tu consegues isolar os atributos neste momento? Ou o que é que tu trouxeste da Shamir? Em termos de conhecimento, em termos do Mário 2? Da Shamir trouxe tudo que sei de ótica. Eu não sabia nada de ótica. A parte de formação, a parte pedagógica, eles são bons. Sim, nós íamos para o laboratório, nós sabíamos de tudo que se passava no laboratório, porque a Shamir na altura não era com o número de funcionários que tem agora, percebes? Nós no call center fazíamos tudo, íamos para o stock separar lentes, íamos guardar lentes, eu nas cores não sou muito bom, mas tinha colegas meus que iam colorir lentes quando havia falhas, portanto é que então a Shamir é uma boa escola para quem entra no mundo da ótica na Shamir. Aprendi bastante, sim. Cálculos manuais, fazer os cálculos de lentes, saber as bases que as lentes têm, interna e externa. E o Feijó também, o facto do Luís Feijó. Temos que dar um abraço ao Luís Feijó, que ele tem que vir cá um dia destes. Já está convidado. Luís Feijó, o facto de ter vindo da área da produção para uma área de liderança e de gestão da empresa, acho que influenciou a própria cultura da empresa? O facto de ter conhecimentos de base de surfaçagem, de corte, não tenho dúvidas nenhuma. Sim. E achas que esse episódio que eu agora da formação tem impacto dele? Tem uma impressão digital dele? Sim. Okay. E depois posso-vos dizer que também foram muito inteligentes, os dois, tanto ele como o Tito, em a nova equipa comercial que começou a ser construída na Shamir eram 4 ex-funcionários do call center. Portanto, saímos todos no mesmo sítio. Isso quer dizer alguma coisa. Então, e depois da Indo? O que é que tu hoje tiras da Indo de atributos fortes da marca? Tinhas trazido lá para ti hoje? Características ou competências tuas que tu tinhas trazido da Indo? Tecnicamente, estavas preparado, não era por aí. O que me fez aprender muito e trazer para a minha vida profissional foi todos os problemas que tive que resolver que existiam com muitos clientes que a Indo tinha. Como é que consegues limpar o passado, a herança, o legado e dizeres não, que isto agora não é assim? Não, porque tu ao bocado tocaste num ponto em que ainda era reconhecido no mercado por preço, sim, sem dúvida. Na fase que eu estou a falar de declínio. Sim. Mas foi uma fase muito longa. Na AES também. Também não sei se estás também na AES. Na AES é o método caso. É uma escola católica, uma escola de negócios, muito ligada ao Opus Dei. E eu estudei lá, tirei uma pós-graduação. E nós temos casos de empresas, que é o método caso. É o método de Harvard. E um dos casos que nós estudámos, qual foi? Um dos casos de sucesso do mundo da ótica? Indo. Era um caso, de facto, nos anos 90. Mas foi um caso estudado por nós. Mas sucesso a que nível? Antes dessa fase. Em termos das máquinas, das geometrias de lentes, da inovação, era um caso de sucesso. Nós estudámos, todos os gestores que estavam, eram gestores, que é o método do caso, discutimos, analisámos, vimos relatórios financeiros. Portanto, era um exemplo de uma empresa de sucesso que se fez um caso académico, para tu veres o quanto ainda era e o quanto depois passou a ser. Por isso que eu digo, a parte do preço baixo era na fase quando estava em declínio. Então, disseste-me do que é? Resiliência é o conseguires passar por cima de problemas e resolver problemas. Foi porque depois, naquela altura ainda, as reuniões que eu tinha com o Ricardo, tanto em Barcelona como aqui em Lisboa, na Terrugem, eram reuniões para ler os números. E depois percebi que realmente as condições que me eram dadas como vendedor na Indo não eram as condições que eu deveria de usar. Porque se vendia muito barato, não se ganhava dinheiro. Mesmo. E o que é que eu tive que fazer depois com o Ricardo e com a minha equipa foi contornar, aumentar os preços. E agregar valor, de uma forma que o cliente usar aquilo que ainda tinha muito bom, que era a tecnologia Freemax, da Máxima, das lentes Máxima, e com isso fazer com que o upgrade de produto fosse feito para um valor mais... Então pegaste nas melhores competências da marca e conseguiste pôr valor para o cliente valorizar. Que era para valorizar, para vender mais caro. Rotulado como um produto barato. Sim. Reposicionaste a Indo na prática? Reposicionei a Indo. Naquilo que consegui reposicionar, perdemos faturação. Foi uma empresa que passou de 5 milhões. Largar clientes, digamos. Passámos de 5 milhões e qualquer coisa para 3. Mas tem que ser às vezes, tem que se largar aquilo que não interessa para... Tivemos que largar muitos clientes porque não havia. Tem Novacell, o que é que tu trouxeste Novacell também que moldou a tua personalidade? Novacell, o que eu adorei mais na Novacell foi realmente o eles terem, ainda hoje, aos dias de hoje, todo o tipo de produto oftalmico que tu precises. Os outros laboratórios já não têm. Então o poder, a força de um grande laboratório. Sim. Quem diria? Novacell. Para mim, tu pegas naquele catálogo... precisas de alguma coisa, eles têm.
precisas de um produto que já os outros não fabricam, eles têm. Trifocais, não sei quantos, trifocais, aquelas coisas. Trifocais, o que tu quiseres. Colorações, muitas colorações, não é? Colorações então nem é bom, porque aqueles são dos mais fortes a nível da Europa agora. E isso é que eu retiro deles. Depois é a questão de quererem ir para os países, mas querem ir, mas não diretamente, vão com uma empresa, uma opção deles. Aí pronto, ok. Eu percebo, não concordas com essa posição. Nova Cell, para mim, só refiro Nova Cell uma coisa que tu deves-te recordar. Estou-me a rir porque tem muita piada. Para mim, Nova Cell, recordo-me sempre nas filmes, nas feiras de Paris. Os melhores fechos de dias é sempre no stand da Nova Cell. Sem dúvida. É bandas de música, cerveja é a parte mais divertida da Nova Cell, porque eles são tão grandes em França que eu reparo que eles fazem stands gigantes. É a parte que eu levo como, neste caso, como cliente ótica, é isso. Muito bem, então na Optovision agora, muita coisa está a acontecer, portanto não vamos fazer aqui perguntas no sentido, mas porque há muita coisa boa. Mas é completamente diferente, certo, a Optovision dos outros grupos, portanto podemos concluir isso. Ou pelo menos eu deduzo pelo que tens-me dito nos últimos tempos. Mesmo em questões de mentalidade da pessoa, deles, sim, são muito diferentes. Porque eu vejo a ti muito embaixador e muito orgulhoso eu nunca te vi assim em nenhuma das outras marcas que conheço há muitos anos, e de facto vejo-te muito orgulhoso do logo da Optovision. Sim, eles próprios me facilitam isso. Temos os nossos problemas, como todos os laboratórios têm. Mas é uma empresa com um método muito grande de trabalho, de feitos. A estrutura interna é excelente. O departamento de marketing, não me canso de dizer. A tua relação com o grupo é o Rodenstock e Indo, neste momento, certo? Sim. Tanto a Optovision como a Indo pertencem à Rodenstock. Portanto, somos um grupo que conjuga as três marcas. Sim. E também para vocês saberem, somos o único país na Europa onde estão as três marcas envolvidas. Rodenstock, Indo e Optovision. Então, mais nenhum país tem. Mário, tu que passaste por estas experiências todas diferentes, como é que tu vês o setor em Portugal? Qual é a tua visão de agora e o que é que tu perspectivas para o futuro? Vejo uma coisa que o Marco faz isso muitas vezes, que é a falha e a falta da regulamentação que a gente não tem. Não temos. Isso é muito mau às vezes para certas situações que acontecem. As óticas abrem e fecham com uma facilidade tremenda. Achas que falta união ao setor? Falta. E barreiras à entrada também? Eu diria que nenhumas. Eu acho que nenhumas. Faltam barreiras à entrada. Faltam barreiras à entrada. Sim, vai pela negativa. Exato, faltam barreiras à entrada. Não temos uma barreira. Não temos. Eu sei de casos, não vos conto, as pessoas podem ser associados, casos que abriram óticas, que eu escava com rir como é que há pessoas que vêm para este mundo sem qualquer formação. Vendedores na semana anterior estavam a vender roupa e eu estou a vender. Tem um bocado com a legislação, com a regulamentação. Coisa que aqui ao lado em Espanha tu não consegues fazer. Sim. Na Alemanha é impossível. Não, na Alemanha em França também. E na Alemanha eu recordo que há muito curso como aquele cujo filme está ligado, o INET, não é? INET e Casa Pia. Na Alemanha há muito esses cursos profissionais, cursos de nível 4, nível 5, acho que é nível 4, nível 5, não sei, em que eles acabam a saber fazer exames, a saber fazer óculos, a saber vender, e todas as óticas têm que ter pessoas formadas por isso. Pode haver universidade também, mas é o mínimo, ou seja, só entras numa ótica, e na altura tive ligado a um grupo, tinha lá o grupo que era a Apollo, que era uma cadeia subsidiária, nós tivemos os dois ligados a esse grupo, e de facto nenhum funcionário não vinha daí. Portanto, era uma espécie de mínimo. Tinha que saber fazer o que tinha que fazer exames. E é uma coisa que eu sempre digo, um nível de conhecimento disto. Então não. E tu sabes, e vocês sabem que há muitas óticas que estão abertas e falas com as pessoas, não existe. Tu vendes dispositivos médicos, pá, não é? Exatamente. O teu produto é um dispositivo médico. Portanto, tu achas que a união e a regulamentação para ti é uma bandeira que tem que ser posta? Tinha que ser colocada assim, o mais rápido possível. E fora isso, e os grupos todos estão a aparecer, e os posicionamentos completamente diferentes, os valores mais baixos, achas que há espaço para todos? Sim, a questão de aparecerem mais grupos ou da gente ter cada vez mais óticos em grupos, não é? Porque acho que a nossa fatia de independentes está a diminuir. É um facto. E pode ser bom, não é? Porque estão-se a unir, na prática estão-se a unir a alguém, pelo menos. Não estão unidos entre todos, mas. Sim. Vai haver espaço, sem dúvida. Mas esse espaço, se não for feito com uma certa união e com uma certa ordem, vai ser muito complicado. Porque começa-se a ter de tudo e mais alguma coisa, e depois os fornecedores de lentes, vou falar de lentes, mas armações é igual, começa a ser muito complicado também vender. São quantos neste momento, vocês?
Tenho a ideia que sejamos 22, 23 por aí. 20. Sim, mais de 20 somos, de certeza. Atenção, estamos a falar de fabricantes e revendedores. Não tinha ideia que eram 20. Sim. 20 se começares a somar aí, são mais de 20. Então, estás a dizer que o nível está muito baixo em termos de exigências, o que faz com que depois também não conseguem agregar valor facilmente e não conseguem vender produto premium com facilidade e andamos todos a vender. Aquilo que alguns óticos estão a tentar fazer, estejam no grupo ou fora do grupo, neste momento aquilo que eu estou a perceber é tentar vender ou ter um ticket de venda mais alto. Estou a ver isso. Talvez por serem menos os clientes que entram na loja, podem ser menos, e tentam vender um produto melhor, mais caro. Está a haver uma procura muito grande por equipamentos, tirar medidas, para ajudar à venda de um produto mais caro. Notamos isso também. Mas não sei. Que estamos numa grande transformação, estamos. Estás aqui a dizer que notas que as óticas, ou algumas óticas, estão aqui a procurar agregar mais serviços. A palavra show-off é feia porque não é verdade, mas criar aqui um bocadinho mais ao cliente para que eles dizem, sim senhor, são bons profissionais, prestam um bom serviço e isso justifica também um melhor produto. Sim. Mas não são todos, não. Conseguis quantificar... Mas noto que existem mais, ou que estão a existir mais, nessa linha de tentar vender um produto que realmente é diferenciador, produto mais caro, a usar métodos para o vender, para explicar, porque hoje em dia, para sermos diferentes, temos que perder tempo na venda. Não é como antigamente, que a gente costumava dizer que se aviava as receitas. Agora não. Não, já o caso dos balconistas. Há óticos que usam o termo balconista. Vendiam ao balcão. Estava gostado ao balcão. E tu achas que esse é o caminho? Seria o caminho para a ótica? Não tenho dúvidas nenhuma. Maior profissionalização, maior especialização. Sim. E depois também outra coisa, Miguel, é o cuidado do pós-venda. Não é vender e despachar o cliente, é vender sim, então vamos perguntar daqui a uns dias como é que está, não está, mandar-lhe uma mensagem, fazer uma chamada, qualquer coisa. Acho que isso é muito importante, porque tu como consumidor também gostas disso. Mas acho que nós desprezamos imenso isso. Nós estamos muito focados, eu falar agora, estou a ser um pouco abstrato, nós estamos demasiadamente focados na angariação de novos clientes e por vezes o valor, do que nós sabemos, todos nós sabemos, a gestão diz isso, não é? Que um cliente novo custa 3 vezes mais que reter um cliente. Manter. E, portanto, nós estamos tão focados na angariação, na prospecção de novos clientes, e como tu dizes agora muito bem, tão fácil, não é? Porque não se trabalha mais a retenção, como o pós-venda, o pós-serviço, trabalhar o relembrar daqui a um ano, tem que fazer um novo exame, o cuidado do cliente muito bem, porque se cuidarem bem dele, ele vai o quê? Ele agradece como recomendando. Claro. E nós estamos muito focados na angariação. Todos nós, o marketing está muito focado nisso. Não tanto isso porque é o que a gente vê. O CRM hoje em dia é muito ineficaz. Há quem o faça, mas não o faz com importância. Eu, quando dava aulas na ANO, era o que eu dizia muito aos alunos. Não custa nada, vocês fazem a venda, pegando aqui com o Mário que estavas a dizer, entregas os óculos e dizes ao cliente, olha, daqui a 3 dias, Dona Maria, eu vou-lhe ligar para saber como é que estão os seus óculos. O médico faz-nos isso. Quando vamos ao médico, o médico diz, olha, eu quero te ver daqui a 6 meses. Ele quer saber como é que nós estamos. Obviamente que ele está-me a fidelizar ao seu serviço. E é isso que eu dizia aos miúdos. Façam isso. A vergonha e tal, vou ter que ligar. Não, se vocês prepararem isto na venda, no discurso que estão a ter, e vão dizer no final que eu vou ligar, o cliente fica, porreiro, ele vai-me ligar, ele está preocupado comigo. Sim, interessou-se por mim. E se houver uma reclamação... Se houver uma reclamação é muito mais fácil. Quer dizer, olha, não estou a ver bem, então passo por cá. Porque é melhor que eu procure. Há muitos anos escrevi um artigo na Ótica Pro que era, quando não tens reclamações, é de estranhar. E se eu as procurar, é muito melhor. Eu ligo ao cliente, está tudo bem. Ele diz, não está. Não está. Ok, então venha cá. Senão, se ele me aparece a gritar na loja, contamina-me toda a gente. E os que aparecem? Pois, exato, e as pessoas que nunca mais aparecem. E há os outros que não gritam, mas depois nunca mais lá põem são os piores. São os piores. E tu perdes um cliente. Na venda em si também, eu acho que nós estamos a despachar demasiadamente os clientes. Não sei se tu concordas com isso, as tuas lentes de melhor qualidade, tu tens claro, e tens claro que as tuas lentes premium, as mais individualizadas, têm uma diferença gritante para as tuas de entrada de gama, certo? Há uma diferença muito grande. Sem dúvida. Não está a faltar aqui nada.
digo eu, em termos de ferramentas tecnológicas, em termos de, sei lá, de teste. O cliente percebe isso. É que as pessoas acham que um progressivo é ver a 3 distâncias. Ponto. E quando tu explicas o que é uma aberração lateral de uma pessoa, quando explicas o que é uma aberração, as pessoas vêm a partir e riem-se. Não entendem. Não falta aqui nada. Falta e nós temos. Os fornecedores têm isso. Eu tenho um óculo virtual, um 3D, em que tu colocas o óculo e podes simular o que é usar se tu não conheces. Podes ter um óculo tipo daqueles. Um óculo virtual. Sei, sim. Tu podes simular-se o que é ter uma visão de um óculo progressivo. A sério? Olhar para o longe, intermédio, o perto, e se às vezes não estiveres a olhar para o sítio certo, aquilo fica desfoca. Eu tenho isso. E tu dizes assim, mas tens alguns clientes com isso? Tenho. E usam? Não. Pois. Esse é o problema. Se existe já um óculos 3D, eu estou um bocado fora. O que é que está a passar? Não é um óculos 3D. O óculos é um óculos Entendi. normal, É um óculos de realidade virtual, e depois tem um programa dentro. E tu podes pôr a geometria diferente lente. Podes alterar se tens mais. Qual é o progressivo melhor, o menos. E o porquê? A pessoa vê o porquê na realidade. E começas a ver a aberração. É lógico que aquilo é um método simples. Básico, mas para uma pessoa que não está. Básico. Só que lá está. E depois a primeira coisa que te perguntam é qual é o custo. Quanto é que isso custa para mim? Percebes? A mesma coisa que uma torre de medição. As torres são uma ferramenta cada vez melhor. As nossas torres que nós temos são excelentes, são muito fidedignas, funcionam. Mas quando tu falas o preço, não tem uma visão de investimento. Não. É de custo. Vão mais depressa para um iPad com um programazinho que tira umas medidas. Nós também vamos ter agora. Somos obrigados a ter, porque realmente o custo é mais baixo. Mas mesmo assim, quando a gente apresentar o preço, pois, mas eu tenho que pagar isso. Se calhar existe essa situação que, comparativamente à Alemanha, os óticos alemães, tudo que seja ferramentas, tudo que seja material de marketing, eles pagam para ter na loja. Dou-te um exemplo, uma base de balcão, não é? Que tu ofereces, ou melhor, os fornecedores portugueses oferecem. Os óticos alemães pagam para ter essa. Curioso. Uma caixa de... Nós agora estamos a divulgar que nós estamos a retirar aqueles mostruários de plástico para as lentes coloridas. Sim. Estamos a retirar o plástico e temos agora uns móveisinhos, umas gavetinhas em madeira. Aquilo tem um custo. Não vou conseguir vender aqui. Porque o ótico quer. É como se fosse merchandising gift. Não entende a importância de ter isso. Mas é isso mesmo. Eu acho que estamos a falar de uma coisa muito séria mesmo, que é séria, e estamos aqui com uma conversa amena, mas que é a seriedade que é. Não estamos a proporcionar boas ferramentas de apoio à venda, estamos a fazer o que todos fazem e depois estamos à espera de se nos diferenciarmos. Eu digo isso, há muitas lojas que querem ser lojas de luxo. E por vezes o que as lojas, quando encaram com luxo, isso é patético dizer isso, é porque usam tabuleiros. Por vezes usam os tabuleiros e usam umas coisas de madeira, umas luvinhas agora, umas coisas de prateleira de madeira, e é luxo. Mas luxo porquê? Mas luxo é isto? É acrescentar o quê? Não é. É esse tal serviço premium que não existe, que nós podemos proporcionar. É fácil de ter, comprando e pagando. Tu falaste das torres, tomada de medidas. Tu falaste na experimentação, que é para conseguir pôr. Pronto. E depois, se calhar, mesmo o produto, como sei lá, as colorações, tudo mais, há coisas tão. Mesmo os índices de espessura, podes ter uma forma de mostrar os índices de maneira diferente, não é? Portanto, são coisas que agrega valor ao cliente. E quando eu vou, posso não comprar, mas eu passei por essa experiência. E quando eu vou a uma outra ótica que não tenha nada disso, o que acontece? Voltas ali. Exatamente. A questão é que por vezes isso não me dá a venda na hora. Eu tinha que esperar que a pessoa sinta como um bom exame, uma boa anamnese, um protocolo de exame completo. É lógico que isso é o mais importante, ou é das coisas mais importantes que a gente possa ter. Nós sabemos um dia a dificuldade. Mas isso depois não chega. Claro, isso depois não chega para mas se eu tiver um bom serviço, mesmo que a pessoa não me compre, não concretize, vai à concorrência, e depois a diferença é a pessoa compara, o cliente compara, ele que é o juiz. Ele vê, afinal, eu fui lá, como me trataram, é diferente. E é sinal que por trás disto está aqui qualquer coisa a mais. Portanto, de facto, estás a falar de coisas muito sérias que o ótico não está a entender a importância para se diferenciar. Está ao seu alcance. Não precisa ter uma loja XPTO nem um espaço. Entendo que toda a gente, sejamos fornecedores ou óticos ou empresários, olhamos hoje em dia cada vez mais para os custos que temos. É um factor. Cada um, não é? A gente faz contas ao final do mês, todos nós fazemos, mas às vezes há coisas que temos que investir que nos ajudam, se calhar, a ter uns resultados muito mais amplos e melhores no futuro. Então já vimos aqui, pelas tuas palavras, que há aqui algumas fricçõezitas, porque disseste-me que a Alemanha não compreende, porque tu queres oferecer algumas coisas que o mercado exige e eles querem vender. Então a pergunta que eu te faço agora é: como é que é trabalhar num mercado culturalmente, não é, invariavelmente diferente da cultura alemã, num ADN alemão? Como é que é para ti
estás no meio, ou seja... Tem que arranjar a forma de dar essas ferramentas ao cliente em troca de consumos, de vendas. Não há outra forma. Isso é um exemplo, mas há mais coisas a nível da estrutura ser alemã que não entendem para o hábito igual a nós? Opa. Não, porque os portugueses de facto têm uma forma de ser muito diferente. Sim, não é? tem. Eu hoje marquei contigo ao 12h30, tu chegaste aqui ao 12h10 e dizes, já cá estou. Sem dúvida. Não chegaste ao 12h35. Há uma coisa... Isso que os alemães, as reuniões começam sempre à hora que está marcada. Todos. Se for uma reunião às 8 horas da manhã, às 8 horas da manhã está lá toda a gente. Isso é difícil para ti gerir isso ou não? Não, no início foi, porque é uma hora de diferença e eles não estavam a ter em conta isso. Cheguei a ter reuniões às 6, às 7. Sim, e eles depois olhavam para mim, pá, mas estás assim com uma cara. Eu disse, estou, então, que isso são 6 horas. Ei, pá, pois é, ia menos uma, pois. Mas depois no dia seguinte ou na semana seguinte já estava outra vez outra reunião. Tudo igual. Mas foi uma questão de hábito, mas sim, isso também é um método que eles me passaram, que é de tudo, muita organização. Eles são muito organizados, às vezes demais. E tu projetas isso na tua equipa? Projetas isso? Tento, mas também acho que às vezes exageram, sinceramente. Sim, ok. Ouçam isto ou não. Exageram porque perdemos muito tempo às vezes com coisas que não se deveria de perder. Sim, mas tu és português, portanto não admiro que tu digas isso com calma, porque és de cá, não és alemão ainda. Que sim, e também ao longo destes 5 anos que já estou com a empresa em Portugal, também fui-me adaptando eu próprio a tomar iniciativa das coisas mais rápido. Comunicar, sempre, temos que comunicar, temos que fazer uma reunião, temos que fazer isto. Ainda agora vamos pôr mais um departamento na Optovision em Portugal, que é o departamento de aging. Aqui hoje em primeira posso partilhar porque ao fim de 6, 7, quase 7 meses, finalmente já estou a fazer entrevistas para técnicos e arranjar o espaço, porque vamos ter esse departamento então vamos conseguir oferecer mais um serviço aos ópticos portugueses, que é cortar as suas lentes com o chamado remote aging. Portanto, vamos poder oferecer isso em breve cá em Portugal. Tão bom. Então quer dizer que no fundo poder produzir lá fora, chega, e o óptico não tem que se preocupar com a parte do corte, é feito cá, e a montagem também é possível fazer montagem? Pode ser feito também depois o glazing, eles chamam-lhe o glazing cá em Portugal. A primeira parte será o aging, e possivelmente aging lentes de stock, depois aging lentes de stock e RX, e depois então o aging e o glazing. Então quer dizer, vai ser um stock, imagino eu, grande, sim, lentes de stock, sim, e o óptico, eu estou em Vila Real Santo António, que é uns óculos para entregar já amanhã. Tem um tracer na loja. Sim, cortas de manhã. Cortamos meia à tarde, está na loja. Cortadinho, para encaixar. Sim. Coisa que já temos esse serviço, é lógico que já temos esse serviço no laboratório, mas demora-me 48 horas ou 72 horas às vezes a chegar. E agora vai ser em Lisboa ou Porto? Vai ser... É no Porto. No Porto, perfeito. Para quando? Assim, uma data Miguel, queria já hoje, mas penso que a entrada do técnico e etc. será em junho, a data mais concreta que está perto? Sim, vou tentar ser o mais rápido possível. Está quase tudo alinhado, ou pelo menos já estava alinhado há muito tempo. Faltava só mesmo o ok do projeto em si e pá, pronto. Porque não tinhas depois posto, tu estava a pensar, nem ainda não havia fábrica cá, montagem, corte, nem tão pouco a nova cell. Portanto, tu agora estás a voltar a um passado. A Shamir sim, a Shamir tem capacidade de. Estou a voltar a um passado em que realmente tu reconheces, tu percebes a vantagem que é. E reconheço, e os óticos valorizavam isso quando tínhamos isso na Shamir. Isso foi essencial. Nem ainda poderia ter tido se me deixassem, porque tínhamos instalações na Terrugem. Mas não era o foco. Não era o foco, nem estava no momento para esses então, investimentos. Então, estou a aqui que marcas que tens deste teu percurso de quantos anos? 5 já? 5 anos. Marcos importantes. Este vai ser um marco, este vai ser com certeza um marco, não é? Sem dúvida. Se recuares agora no tempo também, que marcos tiveste mais, ou você algum marco importante na tua carreira na Optovision? Foi o crescimento que a empresa foi tendo. Mas foi paulatinamente, foi progressivo. Sim, progressivo. A empresa tem vindo a crescer, tanto a nível de faturação como de instalações e funcionários. Acho que sim, já estamos num bom patamar. Para 5 anos. Imagino, sim. Já estamos num bom patamar. Muito bem. E o tempo corre. Estávamos há pouco a falar 1 hora, e o que é que vamos falar numa hora? Temos pouquíssimo tempo, mas ainda temos aqui algumas de algibeira. A sério. Antes da de algibeira, ainda queria perguntar uma coisa, Mário. Numa vida tão agitada que o Mário tem, como é que é manter o equilíbrio? Quais são as estratégias que o Mário usa para manter o equilíbrio? A estratégia é a experiência destes últimos anos. Ter uma família também que entende perfeitamente
o que é que o pai faz. Tens o um marido. casalinho, tens 2 filhos, certo? Tem 2 filhos, tem um rapaz com 23 e uma rapariga com 16. Entendem. Por vezes não entendem tão bem, mas há certas, já começam a entender melhor o que é que o pai faz. Não falo de trabalho. Tenho aqui uma coisa que posso-vos contar que é muito caricata, mas é interessante. A minha filha tem 16 anos, mudou agora de escola, foi para a secundária e não vai há muitos meses. Houve uma professora que lhe perguntou o que é que o pai fazia e ela disse que o pai, acho que o meu pai vem de lentes. Portanto, é para tu veres que Acontece aos melhores. Caramba. Acontece aos Mas melhores. isto não estava com Não, som. tranquilo. É aos melhores, acontece. Tu és dos melhores, portanto aconteceu. Não estava com som. E o teu filho não conseguiu explicar claramente o... Não, porque tento sempre separar quando entro em casa, deixar os problemas que o trabalho me dá em casa. Alguns conto à minha mulher, outros não. Mas o restante realmente tento não transportar para dentro de casa. E tento estar... É um truque teu, digamos, é algo que tu fazes que te caracteriza, que é importante. Tive que o fazer desde que deixei indo. Tive que o fazer. Quando nem indo não Tu conseguia fazes uma coisa trazer que eu acho tudo para muito casa. piada, que eu gosto muito em ti, que é, eu mando uma mensagem, às vezes já mando uma mensagem um bocado tarde, às vezes quando tu estás em viagem e fazes um bocado tarde, não lês, não sabe, não leu, e é a primeira pessoa que eu, no dia a seguir, que me manda as mensagens de volta. Por ver, outro dia estava no gozo, porque eu não consegui pegar contigo, era um país 6 e tal da manhã, tu reagiste, me estás a responder, o dia anterior, eu também estava acordado, e eu... Mas é assim, é normal, é normal. É hora, ou seja, mas é verdade, porque ele não ligou a mensagem, tipo 8 e tal horas, tipo, é trabalho. E no dia a seguir, manhã logo, és a primeira pessoa que responde às mensagens. Tento desligar a partir de uma certa hora. Agora percebi. Tento desligar o que posso, principalmente o telefone, porque se começa a ler aquilo que me cai, depois a cabeça já fica. E depois no dia seguinte habituei-me com os alemães realmente a entrar muito cedo para o trabalho. E é uma forma diferente também de estar. Boa. Então agora vamos às curtas. Meu Deus. Agora é que é. Meu Deus mesmo. Agora é que vamos aqui às curtas e desafiadoras. Costuma ser desafiador, vai dizer-nos a desafiar o Mário. Posso? O que é que achas? Deve tirar o Mário do conforto. O Mário tem que estar desconfortável. Mário, o que é que mais adoras na vida? Boa pergunta, Miguel. Uma das coisas, pode ser uma das coisas, não é? Sim. Pode ser a mais, mas pode ser uma das que tu gostas muito na vida. Sempre o que gostei mais de fazer foi jogar à bola. Enquanto a saúde e o corpo me permitiu, adorava. O estar dentro de um campo de futebol, estar no balneário, sempre foi uma coisa que eu gostei imenso. Gostas de competição? Sim, eu consegui competir até aos 32, 33 anos. Deixei de competir por causa do trabalho, por causa da Chamir. Comecei a ser vendedor e, como fazia a Zona Centro, não tinha hipótese de ir aos treinos. Portanto, não ia assumir um compromisso com o clube e depois não aparecia. Tive que largar, um dos fatores foi esse, tive que largar o futebol, mas gostei. Mas também não posso ser um bocado hipócrita a dizer que não gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Gosto daquilo que faço. Bastante. Se me dizem se eu gostava, se eu alguma vez imaginava que ia ser vendedor de alguma coisa, não. Nunca. Prazer trabalhar. Eu sempre fui uma pessoa, porque tirei os cursos de escriturário na altura na Soaja Costa, tirei aqueles cursozinhos e sempre gostei de papéis, organização, capas, tudo. E depois com o aparecimento dos computadores ainda mais. Mas sim, gosto de trabalhar. O Opus Dei diz que o homem, o trabalho é a forma do homem santificar-se na Terra. Nós podemos ser santos pelo trabalho, fazer bem a nossa função. Então eu acho que já sou. Bem. Podes estar a caminho sempre. São Mário. São Mário, exatamente. Não, mas eu entendo perfeitamente bem, porque eu sei o prazer que dá e sei como tu encaras, especialmente a brincar contigo, dizer que tu és o embaixador da marca, porque eu encaro em ti isso, ou seja, eu vejo o gosto que tens pelo que fazes, o gosto, sim. E nós tivemos momentos de conversa e coisas mais sérias com o trabalho, e percebo que tu és uma pessoa diferente da maior parte das pessoas. Sim, temos que gostar. Portanto, encontra um trabalho que gostes e não trabalharás um dia na tua vida. Verdade, não é? Verdade. Mário, e o que é que mais te incomoda? Olha, uma coisa que o Marco falou, às vezes a falta de compromisso nas horas que marcam ou que agendam, isso incomoda-me. Incomoda bastante. E tenho um episódio com um cliente que é meu cliente, é meu amigo, mesmo meu amigo, ainda há pouco tempo me ligou ontem, acho que me ligou ontem, em que eu fui fazer a visita com o vendedor à terra onde ele está e tínhamos marcado eu estar lá às 11. E eu cheguei, antes da hora, sempre. Ainda fiz uns quilómetros para lá chegar, cheguei. E esse cliente tinha-se atrasado por algum motivo com outro fornecedor e 11 e um quarto. Se ele ouvir isto, ele sabe o que é que estou a dizer. Porque eu depois tive que lhe dizer.
Pá, e atendemos eram quase meio-dia. Na boa, fizemos, depois disse assim, que seja a última vez. Eu não faço esses... Era uma mensagem que eu mandava só, não era? É só mandar uma mensagem, é só avisar. Ou vir cá fora. Sim, eu estava na loja, percebes? Isso eu não gosto, eu não faço isso. Sim, mas os ossos de ofício, é os tais ossos de ofício, né? tens que suportar, mas tem que suportar, mas incomoda-me bastante. É um bom isso é uma das coisas que me incomoda. Há outras, mas Miguel. Ficam para outras núpcias. Fica para outras alturas. E por último, se pudesses conversar com alguém que já partiu, quem seria e o que é que lhe dirias? Isso também é uma difícil. Pá, tenho e a irmã da minha mãe faleceu há muito pouco tempo, que era a minha madrinha de nascimento. Queria-me tentar despedir dela de uma forma melhor, porque não consegui. Ela entrou no hospital de São João e quando saiu já falecida. E sim, mas gostava de dar uma palavra à tia Rosa, porque marcou. A perca dela marcou-te muito. Estou a ver que sim. Porque nós somos uma família muito humilde, ali de Campanhá, e a minha mãe, quando trabalhava, eu tinha que deixar o filho, em alguém. Ou deixava na vizinha, ou deixava na tia. Portanto, cresci ali com eles. E ela foi minha madrinha de nascimento e minha madrinha de casamento. E sim, gostava de ter, uma despedida mais que não consegui. Ninguém conseguir fazer as visitas ao hospital a não ser o filho. Tu és uma pessoa grata, não és? Tu és bastante. Grata. Eu sinto que tu não... A palavra obrigado é uma palavra rara da tua boca, mas não. O obrigado não... Usas com frequência. Sim, não tem qualquer problema. Temos de ser gratos por aquilo de bom que nos acontece e que nos fazem. Mesmo somos distraídos, não é? Nós nos apercebemos a importância que às vezes a gratidão mostrar às pessoas. Sim, mas depois separares um pouco e pensares realmente depois bem ter essa gratidão e tu sabes que é que... Mas o facto de teres tido um percurso em que começaste por baixo, com funções menos qualificadas, assim se pode chamar, espero que me entendas as palavras. Sem dúvida. Será que tu valorizas hoje as coisas de uma forma... isto é, és mais grato, claro, ou mesmo profissões menos nobres? Tu tens um cargo muito importante. Eu já vi ao pé de ti comportamentos com outras pessoas, como tu comportas, como tu falas. Tu és um tipo muito sereno, o teu tom de voz é muito parecido, tu não és um tipo espalhafatoso, e já notei a palavra obrigado e como tu agradeces as pessoas e como tu cumprimentas as pessoas. Estou-te a perguntar diretamente se tu sentes que o teu passado marcou-te hoje a tua... Sim, quem tu és? Passado. E também a educação que os meus pais me deram, de certeza, até hoje. Eu vou dizer uma coisa, nunca disse, vou dizer para ti agora. Tivemos naquele evento com o Feijó, Luís Feijó, que todos nós aqui conhecemos e gostamos, e tu trataste o Luís Feijó por Senhor Luís Feijó. Sempre. Mas com um respeito. É um par hoje em dia, não é? O Luís Feijó tem as funções, como sabemos, de CEO de um grupo concorrente à Optavis, portanto vocês são pares, estão igual a circunstância. Tivemos um evento todos juntos, onde tu estiveste este ano e no ano passado, e eu reparei a forma como o teu trato, a tua cortesia, sempre, Marco, com o Luís Feijó. Ou seja, o Luís Feijó, Marco, e no que eu achei um piadão. O Luís Feijó anda de moto, é motar, é um tipo que a gente sabe. Diz-me o carro de serviço deles que eu vou rir. E tu é um tipo muito acessível, porque ele não é nada dessas coisas, é acessível. Não. E admirei. E eu despedi-me da Shamir, é inegável isso. Eu vim-me embora, não é? Eu bati com a porta, vim-me embora e posso dizer que há bem pouco tempo cruzámos num aeroporto. Eu não o tinha visto a ele e ele veio ter comigo. Portanto, é agradável uma pessoa como ele, a posição que ocupa. Mas sim, acho que temos que ser assim um pouco como todos. Não só com o Sr. Luís Feijó, como a gente o trata, o Sr. Luís, mas com outras pessoas também. Nossas, é a tua impressão digital que tu deixas as pessoas, vais deixando, são impressões digitais tuas. Marco, a gente não leva nada se tratarmos mal as pessoas ou se ficarmos rancorosas com as pessoas, porque por causa disto não ganhamos nada com isso. O que eu quero concluir é que o poder, costuma ser que o poder e o dinheiro muda as pessoas de forma. E tu és uma evidência que o poder não te deformou. Estou a tentar chegar aí só de uma forma mais... Porque não te deformou, não, tu Marco, não ficaste deformado. Não. Mesmo para as minhas pessoas que trabalham comigo, sou o Mário, sou o colega deles. Não sou mais nada. Se eu falar com eles, ou se eu ligar para um deles, ou para o Pedro Vitorino, ou para alguém ligar, é o Mário. Para falar de ti, sem tu ouvires, ser 100% honesto. Fala-me do Mário. O que é que eles vão dizer de ti? A equipa à tua volta, o que é que vão dizer de ti? É um colega, um patrão, mas é um colega. Acho que é um... Eu sempre lhes disse, principalmente aos vendedores... Onde é que és mais chato para eles? Onde é que tu és mais? Que eles não gostam, que eles... Lá está o Mário. Lá está o Mário. Pronto, mas aí temos que ser... Temos que pôr-nos na posição que temos, não é? E temos que às vezes olhar para as coisas que estão menos bem e chamar a atenção.
Sou chato. Tu alertas muito. As alertas chamam a atenção quando tem que ser. Tem que guardas para depois. Marco, faço poucas reuniões. Muito poucas reuniões. Não sou um homem de estar de semana a semana ou de mês a mês, não. Marco reunião quando tenho que marcar, mas em termos de e-mails, chamadas, WhatsApps, sim. Estás a advertir constantemente que não está bem, não guardas para a reunião. O que é que aconteceu aqui, o que é que aconteceu ali, leio os relatórios que eles fazem, tento ler sempre assiduamente, não é fácil, mas tento ler. E passas um rancor por cima, há uma disputa, não gostaste, há uma discussão, passas a seguir facilmente tu? Tento dar tempo, não tomar aquela decisão imediata. Okay. Eu acho que é uma das... Tem que se fazer, Marco, senão não se consegue ter... Porque aquilo que eu não gostava que fizessem comigo, também não vou fazer a quem está agora comigo. E às vezes a questão é, leio aquilo, vejo o cliente, vejo os números, leio tudo, pondero e depois então é que faço o que devo fazer. Acho que é a melhor maneira de gente trabalhar. Mas sim, tem que ter o meu papel na empresa. Não, isto não pode ser... Já se despediste de pessoas? Nem indo. Aqui ainda não. Aqui não. Não. Sabes que o despedimento, fechou aqui a minha parte, o despedimento, normalmente a culpa, normalmente, não quero o funcionário, é sempre da chefia. Normalmente a culpa é porque não treinou constantemente, não fez um trabalho contínuo, não definiu objetivos, não definiu um follow-up e a maior parte das vezes só o resto é não rescinde o contrato de despedir a pessoa. E às vezes acontece, às vezes a culpa é da chefia, não somos nós, os próprios. Também. É muito bem. Alguma mais indireta? Tens alguma assim indireta daquelas fortes? Não. Neste momento eu vou deixar descansar o Mário. Depois desta homenagem bonita à tia, que eu achei que ela esteja onde estiver. Miguel não contava com essa esteja onde ela estiver, sim, eu acho que espero que esteja bem. Tia Rosa vai espero que esteja bem. Ter gostado certamente desta pequena homenagem. E mas não sou muito disto, não sou muito disto. Nós queremos puxar esse o Miguel lado. O Miguel consegue. É esse lado que nós queremos. Bem. Muito obrado, Mário, por ter estado aqui connosco. Podem ver isto, a nossa entrevista com o Mário, podem vê-la um dia destes na nossa Ótica Pro. A equipa da Ótica Pro vai fazer depois resumos dessas entrevistas e, portanto, vai aparecer numa próxima revista brevemente, mensal. Com o Mário. E no Mário vão poder ver em mais detalhe esta nossa conversa. Foi uma conversa, portanto, muito obrigado, Mário. Foi aquilo que eu esperaria. Nós esperávamos de ti, a expectativa foi cumprida. Eu diria que melhor. Eu acho que sim, também. Um guião não serviu para nada, temos aqui um guião para te propor. Mas eu ando aqui a brincar com isto. Desde os poucos exemplos em Portugal que trabalhou em 4 grupos diferentes, de nacionalidades diferentes, culturas diferentes, e para nós isto era muito excitante poder falar nesse tema, porque não é normal ver no mercado. É um tipo que nós gostamos muito, respeitamos muito e temos uma boa impressão tua e, portanto, achamos que foi bom para quem está a ver esta entrevista, esta conversa. Eu também vos agradeço o convite. Obrigado. Muito obrigado. Está feito.